Não vou começar o programa, produção. Quem tem que começar o programa, quem tem mais inteligência, quem é mais capacitado, quem é o mais respeitado e quem é muito melhor do que eu, é ele. É o Dr. Luiz Aibinder. O que é? Eu também tenho competência? Não. Eu quero que o Aibinder comece. Quem tem competência aqui é ele. Eu não tenho competência nenhuma. O que é, produção? Se eu estou com complexo de inferioridade? Bom, isso aí é problema... já está no ar? Está no ar? Bom, estamos começando mais um programa aqui, À Luz da Psicologia, onde o tema hoje será complexo de inferioridade. Coisa essa que eu não tenho, e vamos falar com o Dr. Luiz Aibinder, o nosso apresentador, o nosso psicólogo, o nosso intelectual, o nosso mentor, o nosso... O que é, produção? De novo eu estou caminhando para o complexo de inferioridade? Bom, peraí, vamos começar tudo de novo. Dr. Luiz Aibinder, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que quem está nos vendo agora vai entender mais um pouco sobre esse tema que está confundindo a minha cabeça, doutor. Saudações para todos que nos assistem, obrigado pelos elogios. Você está cometendo um equívoco. Você tem competências, diferente das minhas, diferentes da do William, diferentes de qualquer pessoa, mas você tem competências. Como é que você vai se medir pela competência alheia? Isso vai dar complexo de inferioridade. Você está medindo o teu pior com o melhor dos outros. Não é justo contigo. Isso dá complexo de inferioridade. Agora eu estou começando a entender. E você que está aqui pela TV Ondas Play, para todo o Brasil, mais 193 países, está através dos principais aplicativos da sua Smart TV, pode interagir com a gente também e falar sobre esse tema que vamos discutir aqui hoje, que é o complexo de inferioridade. Você sabe o que é isso? Você tem isso? Você acha que tem? Então, hoje você vai saber tudo sobre isso aqui na Luz da Psicologia. E eu quero que você também interaja conosco. O WhatsApp é o 21 995327705. 21, já estão ligando. Mas não é para ligar, não. Não é para ligar, Tá aqui, bota para vibrar. Tá vibrando? Onde é que vibra aqui? Aqui. Tá, não é para ligar, não. Vai no WhatsApp, manda sua mensagem ou seu vídeo, pode ser seu áudio, tá bom? O telefone é o 995327705. Tem o chat também, que é o tvondasplay.com.br. Manda sua mensagem lá, escreve lá e a gente vai ler aqui ao vivo para você a sua interatividade. Dr. Luiz Aibinder, o que te contaram sobre complexo de inferioridade? Roda a vinheta. Me contaram o seguinte, João, que Alexandre, o grande, aquele grande imperador, encontrou o filósofo Diógenes, que estava examinando atentamente uma pilha de ossos humanos. E o Alexandre ficou intrigado e perguntou: Diógenes, o que você está procurando aí? E a resposta do Diógenes foi a seguinte: é uma coisa que eu não estou conseguindo encontrar. E o que é, Diógenes? A diferença entre os ossos do seu pai e dos escravos dele. Eita! Uau! Essa foi muito importante. Essa eu vou usar. Não existe diferença entre as pessoas. Se você for pesquisar os ossos de cada um, todos são iguais. Nossa, essa eu inventei agora. Mais ou menos isso. Mas eu gostei, hein, doutor? Isso também não é fraco, não. Agora, a pessoa, quando ela tem um complexo de inferioridade, ela é uma pessoa que tem a sua... uma baixa estima acentuada? Tem, porque ela se compara de uma forma desfavorável com os demais. Então isso dá baixa autoestima. Curiosamente, algumas pessoas apresentam uma espécie de supercompensação. Por se sentirem inferiores numa área, elas podem procurar se desenvolver muito em outra área. É uma supercompensação, mas isso apenas mascara o sentimento de inferioridade. Não acaba com ele. O
Rapaz, a pessoa quando tem, ou a mulher, ou o homem, quando tem esse complexo de inferioridade, ela é uma pessoa, vamos falar assim no termo popular, ele é um incompetente ou ele tem um problema que pode ser tratado? Não é incompetente, e o problema que ela tem de inferioridade foi um problema aprendido. Portanto, pode ser desaprendido. Isso daí não tem nada a ver com a competência da pessoa. Por exemplo, você diz que eu sou melhor porque você não tem competência de psicologia, mas você tem outras competências. Você só tá, como é que você pode se medir pelas minhas competências ou de qualquer outra pessoa? Você é o que você é, você sabe o que você sabe. A competência, o problema não é a competência, o problema é o que a pessoa pensa sobre sua incompetência em determinado assunto. Isso que gera a inferioridade. Ela potencializa esse pensamento negativo? Não, ela potencializa porque ela aprendeu de alguém, na infância principalmente. E acredita nesse pensamento que ela é inferior porque ela não tem aquela capacidade X. Mas ela não é inferior, ela tem outras capacidades. Então ninguém é inferior, ninguém é superior. Bom, tem o Cláudio aqui dizendo, sou sargento, não vou dizer de onde para não me comprometer, mas ao estar de frente ao meu batalhão, sinto que não tenho a competência suficiente para o comando, muitas vezes sou até comandado, eu me sinto mal, não consigo vencer esse meu complexo de inferioridade, o que fazer? Cláudio, recomendo que você procure um tratamento, uma terapia, porque você não tem complexo de inferioridade. Você tem a síndrome do impostor. Se as pessoas me conhecessem bem, não me colocariam à frente do batalhão, por exemplo, né? Não estariam ocupando esse carro. A pessoa se sente impostora, não é complexo de inferioridade no caso do Cláudio. Por exemplo, se eu me sinto impostor, eu digo, como é que eu vou fazer um programa de televisão com o Odilon, um grande Odilon, e se eles me conhecessem direito, não iam aceitar o que eu estou falando, iam debochar de mim, etc. Eu estaria me sentindo um impostor nessa função. É o caso do Cláudio. Muito bem, a Bruna pergunta, quem tem complexo de inferioridade é um perdedor? Não, é uma pessoa que avalia mal a situação porque foi educada de maneira equivocada. Não é perdedor de nada, não. Simplesmente ela foi educada desse jeito, ela acreditou naquelas mensagens negativas que ela recebeu. Por que a pessoa com complexo de inferioridade geralmente vive isolado das outras pessoas? Vergonha. Vergonha. Eu não sou tão bom a ponto de frequentar as reuniões do Odilon em Maricá. Eu não sou tão bom a ponto de frequentar tal festa, tal ambiente, conversar com essas pessoas. Eu vou me esconder, vou me trancar dentro da minha concha. Simone, a pessoa que tem complexo de inferioridade lida melhor com a humilhação? Não, ela se dói mais ainda. Um grão de areia vira uma montanha para ela se sente muito agredida. Por exemplo, se eu tenho complexo de inferioridade, eu dou uma mensagem de WhatsApp para você, você não responde ou demora a responder, eu acho que isso confirma a minha inferioridade, você está me menosprezando. Não liga para mim, não me dá importância. Potencializa a inferioridade. Quero aproveitar e mandar um abraço para vocês que estão nos vendo na Itália, vocês que estão nos vendo em Portugal, porque, aliás, eu quero mandar um abraço a todos os portugueses que já estão baixando a TV Ondas Play e dizer que vem novidades por aí também, em breve, em relação a esse país aí, com a nossa parceria luso-brasileira em breve, né? E olha... Vamos para a Espanha também. A Espanha, Flávia também, a Flávia está lá assistindo. Ô Flávia, manda um áudio, Flávia, eu tô morrendo de saudade de você, com todo respeito pro meu carequinha amigo aí, seu marido, né? Gente boa, manda um abraço para ele. E, claro, morrendo de saudade de você, desse sorriso lindo. Também da nossa querida
Bonitinha, também pode mandar o seu áudio. A nossa Evelyn Kupke, né? O Marcelo da empresa, qual é o nome, aquela empresa dele, doutor? Não sei se o senhor vai lembrar qual é o Marcelo que eu estou falando. Marcelo, nosso amigo, o doutor Edmilson Migovski. Não esqueci do senhor não, doutor. Ainda vamos fazer algo na TV Ondas Play com esse seu talento também. Um abraço a todos os funcionários que estão sob os cuidados nas palestras do doutor Luiz Aibinder, lá do Banco do Brasil. Aquele abraço para todos os funcionários de todas as agências do Banco do Brasil espalhadas por esse país aqui e também internacionalmente falando. E quero mandar um abraço também para o tenente da companhia, que eu pequei em não pegar o seu nome, mas eu sei que o senhor sabe o que eu estou falando, que assiste aqui os nossos programas todas as sextas-feiras. Encontrei um gari também, Dr. Luiz Aibinder, João, e ele assiste o programa também, gosta muito, tá? Quero mandar um abraço a todos os garis varredores da cidade de Maricá, todos vocês que cuidam dessa beleza de cidade que nós temos aqui, limpinha, né? Graças à vassoura de vocês e à agilidade, e não tenham complexo de inferioridade. Vocês são extremamente importantes para divulgar a beleza da nossa cidade para o Brasil e para o mundo. Quem tinha que ter complexo de inferioridade, quem suja a cidade. Isso com certeza, isso aí não tem a menor dúvida. Bom, então, cadê? Quem tem complexo de... Não, já falei de... Manda aqui, cadê, gente? Já perguntei essa aqui. Bom, doutor Luiz Aibinder, quem tem complexo de inferioridade, ele vai ser um eterno comandado? Não, ele pode até comandar, mas ele vai se sentir mal consigo mesmo. Não necessariamente é uma coisa que vai para o exterior, mas ele vai, com ele, para dentro, ele se sente mal. Vai se sentir desacatado, desrespeitado, menosprezado pela equipe. Pode acontecer isso. Estão me ridicularizando, comentando nas minhas costas, fazendo piadinhas sobre mim, embora ele possa exercer muito bem o cargo. Atenção, assim que chegar alguma mensagem aí no WhatsApp, né? Manda pra gente, porque a Bonitinha a qualquer momento pinta na área, a Flávia Chiesa lá da Espanha, e também a Evelyn, também estamos aguardando. Estou sentindo a falta da participação de vocês, tá? Eu não admito que vocês fiquem aí com esse complexo de inferioridade, não vou participar desse papo, esses dois aí vão me encurralar. Para com isso, vocês aqui são muito bem-vindas e queridas, né? Diga-se de passagem, muito queridas. Bom, doutor Luiz Aibinder, o complexo de inferioridade anda lado a lado com a depressão? Não, mas ele pode abrir as portas para a depressão. A pessoa pode ter um complexo de inferioridade sem depressão. Mas por causa da inferioridade que ela supõe ter, ela pode se deprimir. Isso daí é um fato. Uma pessoa, quando ela tem autoestima e percebe na outra que tem complexo de inferioridade, é aquela velha história, né? Meu pai dizia sempre assim, todo dia acorda um esperto e um otário pela manhã. Quando os dois se encontram, o golpe está aí. Acontece isso também com quem tem autoestima e quem tem complexo de inferioridade, em caso do trabalho, por exemplo? Não. Quem tem autoestima adequada, a pessoa não vai humilhar ninguém. Quem tem um complexo de inferioridade vai se sentir humilhada mesmo não sendo humilhada. Imagina o seguinte, Odilon, uma moeda, de um lado, teu lado, uma face, inferioridade. A outra face, superioridade. Sabe qual é o problema? Essa moeda é falsa. Porque ninguém é superior, ninguém é inferior. Cada um é diferente. Então, se você se basear por isso, vai arrumar problemas. O grande problema, a origem do problema, como se diz, o ovo da serpente, onde começa o mal, está nas comparações. Nada, dizia o Shakespeare, é bom ou mal se não for comparação. Nenhuma pessoa é bonita ou feia se não for comparada com outra. É rico ou pobre se não for comparação. Alto ou baixa se não for comparação.
comparação superior ou inferior, se não for comparação. A comparação que é o grande erro. Imagine você comparar dois filhos, dizer que um é inteligente e o outro é burro, que um não tem jeito para matemática e o outro não tem jeito para consertar as coisas, e por aí vai. Não está gerando alguma inferioridade lá, quando você compara desfavoravelmente? E esse comparar desfavoravelmente, eu vou me estender até um pouquinho aqui, mas eu acho que é importante. A hipnose, que tinha, agora não tem mais hipnose de palco ou hipnose de teatro, mas tinha. Se você der para a pessoa hipnotizada alho, ela vai mastigar pensando que está comendo um chocolate. E vai achar gostoso aquele suposto chocolate. Eu já vi hipnotizado comer uma cebola achando que estava comendo uma maçã. O problema não é o poder do hipnotizador, que isso não conta. O problema é que o hipnotizado acredita naquilo que ele está vivendo. Está comendo alho, mas aquilo é alho, é chocolate. Está comendo uma cebola, mas aquilo para ele é uma maçã. Então o poder está na crença. E você acredita, foi hipnotizado por diversas pessoas que não eram hipnotizadores profissionais, principalmente durante a infância, que você não tem valor, que você é menos, que você é feio, que você não é adequado, que você não é competente. Você foi hipnotizado, acredita nessas crenças e, claro, vai viver de acordo com elas. A hipnose, como o senhor disse aí há pouco, né, a hipnose hoje ela é utilizada por alguns psicólogos ainda, e foi recentemente, parece que ela foi autorizada, né, para ser utilizada por psicólogos, que até então não era. O senhor... Ela foi autorizada para o SUS. Isso. E o senhor acha que, na sua opinião, a hipnose tem eficácia para descobrir causas, por exemplo, de complexo de inferioridade? Pode ter, porque a pessoa hipnotizada, ela desenvolve o que se chama de hipermemória. Ela acessa mais facilmente aquelas coisas que estão no inconsciente dela. Nesse sentido, ajuda. A hipnose como tratamento pleno foi descartada pelo Freud, quando ele começou, foi num hospício chamado La Salpêtrière, o Charcot, lá na França, e que só tinha mulheres internadas. E lá funcionava bem. Mas por quê? Porque aquelas mulheres, na época, eram chamadas de histéricas, e as pessoas histéricas são mais sugestionáveis. Mas quando o Freud saiu lá da França e foi para a Áustria, onde ele trabalhava, ele viu que nem todas as pessoas eram sugestionáveis para ser hipnotizadas. 10% eram muito sugestionáveis, 10% não eram nada sugestionáveis e 80% mais ou menos. Então, como forma de tratamento, a hipnose não funciona muito bem. Mas, para alguns casos, funciona. Certo. Então, você que está nos vendo, quer participar do programa, é só ligar, 21 995 32 7705. Pode ligar, pode mandar texto, pode mandar áudio, pode mandar vídeo, e você no chat pode mandar suas mensagens lá, www.tvondasplay.com.br. A produção está me informando, sinalizando aqui que já tem comentários. Vamos então ao primeiro comentário, David. Já tem um comentário da Bonitinha. Ela chegando aqui, olha o complexo, bom dia, e ela mandou um áudio no WhatsApp. Mandou um áudio, uma bonitinha, vamos lá, pode liberar o áudio dela. Bom dia, John, bom dia, doutor Luiz, bom dia para toda a equipe. Hoje eu não vou fazer uma afirmação, porque eu já estou ficando com um complexo de inferioridade, porque o doutor nunca concorda comigo, então eu vou só fazer uma pergunta. Sabia que ela ia falar isso. Doutor, eu vejo que a humildade, ela é muito enaltecida. E eu queria te perguntar uma coisa, como identificar a diferença entre humildade e complexo de inferioridade? Beijo, beijo, beijo para vocês. Beijo! Pergunta boa, hein? Essa, boa. Gostei. Humildade não é se sentir menor do que ninguém, nem maior. É se sentir você mesmo, eu sou eu. Então você está sendo humilde, não tem nenhuma superioridade nisso, nem inferioridade. E ser humilde não significa aceitar a humilhação, bonitinho. Ser humilde é ser você mesmo como você é. A complexo de inferioridade
É a pessoa se achar menos do que as outras. Não tem que o comportamento do outro que te afeta. É você que pensa, eu sou menos do que a pessoa. Eu sou menos bonita, menos rica, menos feia, menos isso, menos aquilo. Entendeu? Então, é por aí. Então, humildade é parecido, mas não é a mesma coisa. É confundido, mas não é a mesma coisa. A pessoa humilde é aquela, no sentido popular, é aquela subserviente, aquela que dá outra face para levar outra bofetada. Isso não, isso é levantar a outra face ou levar duas bofetadas. Não recomendo essa filosofia. É não permitir ser esbofeteada nem esbofetear ninguém. Na realidade, é aquela velha história, né? O lance que o senhor acaba de dizer, dar outra face, no sentido de que a pessoa tem que usar a inteligência emocional quando ela for... Nesse sentido, sim, é simbólico, quando né? ela for, isso aí, quando ela for brutalmente ofendida, ela usar inteligência emocional, como se estiver num trânsito, você contar até 10 antes de botar o seu dedinho pro lado de fora, ou, né, fazer um sinal obsceno que pode causar uma morte hoje em dia. Eu estou vendo pessoas... É só fazer rarrá pra ofensa. E outra, funciona. Eu tenho um carro que eu uso, que eu gosto, que é o velhinho, eu costumo chamar ele de orquestra. Eu apelidei meu carro que eu uso de orquestra. Cada esquina dá um concerto. Mas eu gosto, porque... só que hoje em dia tem carros muito possantes, como, nossa, possante, isso é uma frase antiga, né? Mas eu gosto também, eu sou vintage. E aí, passa aquelas Hilux, uau, passa que o carro... Um dia um carro passou, doutor Luiz Aibeli, tão rápido por mim, mas tão rápido, que eu abri a porta e quase que eu desci do carro, pensei que eu estava parado. Ia causar um acidente gravíssimo. Mas então, aí às vezes você se sente humilhado, né? Se sente desprezado, mas nem por isso você deixa o cara. Chegou lá na frente, sabe o que aconteceu? Estava tendo uma obra, eu encontrei 3 carros que passou por mim a 100 por hora, parados na mesma fila na obra. Então... E uma coisa para corrigir isso. O carro não te humilhou, você é que pensou que foi humilhado pelo outro carro. Exatamente. O carro só passou. Exato. O teu carro é teu carro, outro carro é outro carro. Exato. Você, equivocadamente, está me humilhando, eu me sinto humilhado. Por quê? Exatamente. O seu carro define o teu valor? Então, tem que pensar em usar a inteligência emocional. Um dia o doutor Luiz Aibeli me falou uma coisa que eu aprendi e que eu não usava antes, e que eu uso hoje. Você, quando está num sinal, uma pergunta para você que está em casa, você está num sinal de trânsito e acaba de dar o sinal verde, você é o primeiro da fila, o que está atrás de você buzina, você já xinga a pessoa, você já bota a mãozinha para fora, ou você simplesmente engata a primeira e sai andando? Aquela buzinada não significa que ele está te xingando, você já subjugou que ele está te xingando, vai seu lerdo, tira esse lixo da frente, você está causando esse pensamento. Porque se você simplesmente engatar e sair, ele só te alertou, ó, o sinal abriu, vamos embora. Entendeu? É isso, doutor? Isso. Como dizia um filósofo antigo, não é o que acontece que nos afeta, é o que nós pensamos sobre aquilo que acontece. Isso se encaixa no caso do complexo de inferioridade. O cara passou com o carrão pelo teu lado. Aí você pensa, puxa, eu sou mesmo inferior, eu tenho essa orquestra aqui toda ruim, e o cara tem esse avião a jato aí do lado. Isso foi teu pensamento. O cara tem um carro e você tem outro, só isso. Isso é um fato. O resto, não sendo um fato, é especulação. Outro dia eu estava indo para São Gonçalo com esse carrinho, com o David, que está aqui, ó, e a gente estava atrasado por um compromisso lá, né? Aí ele falou, pô, Dilon, não leva mal não dá pra gente ir um pouco mais rápido? Aí eu falei, dá, mas a gente deixa o carro aonde? Tem comentários, David? Tem? Vamos lá. Tem. Levi tá perguntando aqui. Olá, muito bom. Pensei que você ia falar assim, precisava levar o carro no passeio? Uma vez eu parei no pedágio, aqui da Ponte Rio-Niterói, eu parei, teve umas alterações de valor lá no pedágio agora. Aí quando eu cheguei, falei,
Quando eu parei, a mulher falou assim, 7,50. Eu falei, é seu. Peguei o documento do bolso. Fala, David. O meu pai tinha um carro, só os mais velhos vão se lembrar, que a gente chamava de Belo Antônio. Bonito, mas não era de nada. Lembra daquele filme? Marcelo Mastroianni? Não. Belo Antônio. Bonito, mas não era de nada. Ai, ai. Vamos lá, então. Tem comentário? Vamos lá. Levi tá perguntando. Olá, muito bom dia. Levi. Esse negócio de hipnose funciona mesmo? Olha, tenho me sentido muito incapaz de fazer os meus trabalhos. Todos parecem mais capazes do que eu. Será que essa hipnose ajuda? O Levi está perguntando se fazer hipnose ajuda, que ele tem feito um trabalho dele, ele está se achando incompetente. É isso que todos fazem melhor do que melhor. Ele acha que todos fazem o trabalho lá onde ele trabalha melhor que ele não é tão bom assim. Ele quer saber se a hipnose ajuda. A hipnose ajuda. Vamos deshipnotizar o Levi agora aqui. Como é que você pode comparar teu trabalho com os demais? Você julga que teu trabalho é inferior. Teu chefe julga teu trabalho inferior. Esse é o julgamento que você faz. O problema, como eu falei no início, é a comparação. Se o teu trabalho é suficientemente bom, não há por que se sentir inferior. E mesmo que fosse ruim, tem espaço para você melhorar. Mas você não é uma pessoa inferior caso tenha feito um trabalho inferior. Você é uma pessoa normal que teve um mau desempenho em determinada função. Não se julgue por um desempenho. Foi feita uma empresa aqui. Foi feita uma reunião na minha empresa e a bronca parecia ser para mim. Todos ficaram atentos ao que o chefe falava e parecia que eu sentia a bronca ser para mim. E eu levei isso para o coração, não conversei mais com o meu patrão e hoje me sinto meio que isolado do grupo. E todos me perguntam o que houve, eu não abro, mas deixo isso no meu coração. Me senti muito atingido naquela reunião. Isso é complexo de inferioridade? Baseado no complexo de inferioridade, você mexeu a carapuça. Como é que você sabe que aquela carapuça era exclusivamente para você? Ou era uma observação geral do teu chefe? Na realidade, né, eu falo isso até por experiência própria. Às vezes, a gente tem esses problemas. Hoje, na reunião, é uma reunião que vai acontecer à tarde, e a gente, hoje em dia, tem que tomar muito cuidado com o que fala, porque as pessoas hoje, não sei, doutor, o senhor não concorda muito com isso, mas vou voltar a falar. Hoje, nos dias de hoje, tudo bem, não existe diferença dos dias de ontem e os dias de hoje, mas eu digo assim, as pessoas estão muito mais sensíveis, leva para o coração qualquer comentário que se faz, quando você discorda com aquela pessoa, a pessoa já te olha com um olhar diferente, já não quer mais se relacionar. Existiu uma polarização política, que nós estamos falando na última eleição, isso causou lados A e B, como tinha antigamente os discos de vinil. Minha música está no lado B, a terceira música do lado B, a minha está na segunda do lado A. Essa polarização, essa sensibilidade que a gente está vendo hoje na população, falta de empatia, isso tudo, o que pode estar acontecendo, doutor Luiz Arbini, psicologicamente falando? Como você disse que eu iria discordar, eu discordo que não é uma coisa dos tempos atuais. Entretanto, as redes sociais amplificaram esse problema, porque todo mundo que aparece na rede social está rindo, está em lugar bonito, está na frente de um prato de comida gostoso, etc. E essa aparente felicidade esconde o outro lado B, né? Como é que é a vida daquela pessoa? Você só está vendo o momento que foi fotografado, e o resto você não viu. Mas você se compara com aquele momento e acha que aquela vida do sujeito é aquele idílio, aquela vida maravilhosa, só fotos bonitas, só lugares bonitos, sem problemas. Como eu disse sempre, a comparação é a mãe da inferioridade. Não se compara, aquela pessoa tirou uma fotografia que não reflete a vida dela.
reflete um determinado momento. O que reflete a vida seria um filme, mas isso é uma fotografia. Então você fica sensibilizado porque você viu... Antigamente, antes da rede social, não tinha aquela revista Caras? Sim. E as pessoas eram casas bonitas, tudo. Você acha que aquelas pessoas eram felizes? Ou você se comparava e achava que eram felizes e você se sentia inferior por não morar num lugar tão bacana, não ser uma pessoa tão bonita? O que mais a gente vê nos dias de hoje são milionários completamente infelizes. Aí já tem um outro lado que o senhor também não concorda muito, mas eu vou falar porque eu não sou baú para guardar segredo. A pessoa que quando não tem Deus no coração, minha filha e meu filho, pode ter certeza, você vai ser eternamente infeliz. Eu já falo isso logo de cara, porque por mim, eu já tiro por mim. Mas é óbvio também que tem a parte da psicologia, que o Dr. Luiz Arbini tem suas explicações, né? Que também concordo, porque tem aquelas substâncias no cérebro que são necessárias ser liberadas para que você tenha um bom humor, né? E a pessoa, Dr. Luiz Arbinder, quando vive sorrindo, quando tem bom humor, ela tem menos chance de sofrer de complexo de inferioridade? Tem, porque ela não se magoa sozinha com a inferioridade. Ela está fora desse contexto, então ela leva a vida com mais leveza. E outra coisa do Deus que você está falando, eu vou discordar também. Eu sou o rei do voto vencido, Odilon, já aprendi há muito tempo. Os budistas não têm Deus, sabia? Assim como muitos não têm Deus. Isso aí é uma questão. Não, mas uma população enorme de budistas não tem um Deus. Sim. E podem viver bem. Há controvérsias, mas tudo bem. Vamos para o comentário. Tem comentário aí? Tem um comentário aqui agora do Guest. Como se ajuda uma pessoa que está para baixo? Estou namorando um rapaz que vira e mexe se sente feio. Tento levantar o ânimo dele, mas é difícil. Como posso fazer ele ver que não é nada disso? Bom, o guest, não sei se é homem, se é mulher, mas se for homem, vai servir para os dois, tanto para homem como para mulher, né? Porque hoje em dia a gente não sabe o que está acontecendo, porém a gente respeita todas as decisões e opções. Agora, ele está namorando uma pessoa que se acha feio, e ele insiste, você não é feio. Bom, daqui a pouco, meu filho, você vai ser feio e solitário, né? Fala aí, doutor. Olha, isso é trabalho para profissional. A intenção é boa, querer ajudar, mas você não tem a habilidade ou treinamento suficiente para ajudar. Então, encaminha essa pessoa para um psicólogo que vai ser uma boa ajuda. Ok. Agora, doutor Luiz Porque a pessoa, ela, como eu falei, ela está hipnotizada, ela tem uma profunda convicção naquilo, por exemplo, que ela é feia. E não tem argumento que a demova disso. Bom, doutor Luiz Arbini, vamos sair do lado A para o lado B do disco, mas antes de virar o lado do disco aqui, vamos para a moral da história. Solta a vinheta sobre complexo de inferioridade. Odilon, ninguém nasce com complexo de inferioridade. Essa é uma condição aprendida, na maioria dos casos, na infância, pelas mensagens desvalorizadoras que as pessoas encarregadas da educação da criança passaram. O tom principal dessa mensagem negativa inclui comparações depreciativas. Você é pior, não é tão bom, você é feio, etc. Exemplos. Seu irmão é mais inteligente do que você. Esse nosso ouvinte aí, né, o namorado, nosso ouvinte ou namorado, não sei. Você é mais feio que o filho do vizinho. E por isso vão passando essas mensagens, enterrando a criança no lodaçal de inferioridade. A questão de inferioridade é porque as pessoas não entendem que cada pessoa é um indivíduo único. E se cada um é único, fazer comparações é uma bobagem. Ninguém é melhor ou pior do que os outros. Cada um é diferente, mas não é melhor nem pior. Comparar-se com os outros é como comparar uma laranja com uma maçã. São duas frutas com princípios e substâncias diferentes. Não dá para tentar comparar uma com a outra.
O complexo de inferioridade surge quando nós nos concentramos nas realizações dos outros, em vez de olhar nossas próprias conquistas. Não permita que as opiniões negativas dos outros alimentem seu complexo de inferioridade. Lembre-se que a única opinião que realmente importa é a sua. Acredite em si mesmo e deixe a sua confiança superar qualquer sentimento de inferioridade. Enfim, Odilon, considerando nossa singularidade, ninguém é superior nem inferior. Só será assim se fizer a indevida comparação. Muito bem, às vezes a pessoa quer que você concorde com ela para você se sentir, eles terem um poder de que você se sinta como inferior. Porque a maioria que eles comandam são inferiores, psicologicamente falando, se consideram inferiores àquela pessoa que está no comando. Então, às vezes, não é muito bom você ir junto com a manada, não. Tem as suas próprias opiniões, tá? Então, aqui tem um amigo meu que ele era tão feio, ele falava assim para mim, Dom, esse rapaz falou que se achava feio aí, né? Ele falou, Dom, eu era tão feio, mas tão feio quando eu nasci, que eu aprendi a andar com 3 meses de idade. Falei, que isso, rapaz? Por quê? Ele falou, porque ninguém queria pegar eu no colo, todo mundo tinha medo. Então eu fui obrigado a aprender a andar para resolver meus problemas. Então, se você, mesmo que você se ache feio, aprenda a andar sozinho, vá para frente, comece a se valorizar, que logo, logo esse complexo vai sumir da sua cabeça. Tem um último comentário para a gente virar aqui, porque tem o quadro novo do programa que a gente tem que mostrar. Fala aí. Na verdade é só uma correção, o guest não é guest, é Irene, é que ela tinha esquecido de colocar. Ah, tá, o Irene. guest não é homem não, é mulher mesmo, é Irene, tá bom? Ok, Irene, tem uma música, A Casa de Irene, não tem uma música? Tem, né? Produção, prepara aí a música pro final do programa. Tinha música no final do programa, não tem mais. Hoje é complexo de inferioridade. Tem música que fala de complexo de inferioridade? Deve ter, procura aí que deve ter. Doutor Luiz Armindo, agora chegou a hora da gente mudar o quadro aqui. A gente já passou, o povo quer saber, é quando a gente fala os comentários. Eu que esqueci de chamar a vinheta, mas eu quero dizer que você que está nos vendo agora vai entender um pouco mais sobre quando você ouve alguma coisa e não gosta daquele que ouviu. Isso aí sabe o que é? Verdades duras de engolir. Muito bem, verdades duras de engolir. Hoje, doutor Luiz Armindo, eu quero perguntar para o senhor, eu quero te encurralar, porque o senhor agora vai ter que mostrar que não tem complexo de inferioridade, foi falado no primeiro bloco. Quando você não está mudando alguma coisa, você está escolhendo, doutor? Claro, estou. Por exemplo, se eu estou no emprego que eu não gosto e não procuro sair, eu não estou escolhendo permanecer nele. Se eu estou num relacionamento que eu não gosto, não me convém, eu não estou não fazendo nada para mudar, eu não estou escolhendo permanecer. A nossa vida, Odilon, é feita de escolhas. Escolhas que nós fazemos e que deixamos de fazer. Mesmo deixando de fazer, você vai ter que lidar com as consequências do seu comportamento. Então, se você não está gostando de alguma coisa, ou entuba, aceita, é assim mesmo, não vou fazer nada, ou procura mudar. Agora, reclamar sem fazer nada para mudar não adianta. Ah, está reclamando do escuro, mas não se levanta para acender a luz. Isso é frustração garantida. Tinha uma época em que o Zagallo era técnico da seleção brasileira de futebol, aqui no Brasil. E ele usava uma frase enfática: vocês vão ter que me engolir. O que ele queria dizer com isso, doutor? Que ele não sairia porque as pessoas estavam reclamando. Teriam que aturá-lo lá naquele caso. Agora, engolir galo deve ser difícil a beça, né? As esporas devem arranhar um pouco. Bom, e por falar na hora de entrar, imagine sair. Bom, deixa pra lá. A Bonitinha tá aí de novo, mas ela vai falar do tema anterior. Mas tudo bem, respeitamos aqui os nossos telespectadores. Bonitinha, pode falar. Oi, doutor, voltei.
Me fala uma coisa, o complexo de inferioridade, ele está intimamente ligado ao achismo, não tá? Ou seja, tudo se passa na cabeça da pessoa, né? Porque o outro não tá nem aí. Ou seja, esse comentário que o moço fez agora aí sobre a reunião lá do trabalho dele. Talvez ninguém falou no nome dele, mas ele achou que tudo era sobre ele. E depois ficou magoado com isso. Ou seja, tudo se passa na cabeça da pessoa que tem o complexo, né? É um sentimento solitário e que atinge todo mundo depois, né? Por causa da reação deles. É por aí? Isso. É solitário e individual. E você tem razão. Complexo de inferioridade, você não consegue embrulhar, não consegue botar na balança, não consegue tropeçar nele. É uma coisa que não é material. Se não é material, ela está na mente da pessoa, só na mente da pessoa. Ela se vê como inferior, mas não tem nenhuma prova, nenhuma evidência que ela seja inferior em qualquer sentido. Então, é uma inversão, uma criação mental, que não foi nem ela que criou, foi alguma mensagem que ela recebeu, principalmente na infância, colocando ela como uma pessoa desvalorizada. Mas realmente não tem nada de material, é só pensamento. E como ela aprendeu a pensar, ela pode desaprender esse pensamento, se deshipnotizar. Muito boa pergunta, Bonitinho. Bonitinha não é fraca, não. Ela não tem o mínimo. Não tem o mínimo complexo de inferioridade. Por ela, nós falamos agora das verdades duras de engolir, né, Bonitinha? Tem algum questionamento? Pode falar, você está aceitando alguma coisa aí que você não está mudando? Então, minha filha, você está escolhendo isso. Agora, existe também uma pessoa que tem uma filha que pode estar atrapalhando a sua vida, porque a pessoa não corta o cordão umbilical, mesmo a pessoa tendo já mais de 25 anos. A pessoa controla a mãe, a pessoa faz com que a mãe atenda aos seus mimos e neuroses, né? É uma pessoa completamente tóxica que não se relaciona com ninguém, não consegue convívio social, não consegue que a família lhe dê uma atenção, porém a mãe vive engessada com sua vida em função de atender essa filha, porque existe uma neta, olha só, vai aumentando a linha de relacionamento, de comprometimento, como se diz, de apego, né? E não se desvincula disso, a ponto de essa pessoa já escutar, pare com isso, criança é o que faz o que quer, adulto tem que fazer o que é necessário. Doutor, quando uma pessoa vive refém, né, de uma situação que prejudica a todos que estão em sua volta, somente essa pessoa não enxerga que também ela está sendo prejudicada, inclusive na saúde. Essa pessoa precisa de tratamento também, junto com a que está gerando isso, essa pessoa tóxica e a que está intoxicada? Precisa de tratamento, sim, porque ela tem a crença de que uma mãe tem que aguentar tudo. Mas a mãe não é um animal de sacrifício, não é um mártir. A mãe tem limites, e esses limites são determinados pela própria sobrevivência. Se ela morrer, ela deixa de ser mãe, deixa, no caso, também de ser avó. Aquela recomendação dos aviões é muito inteligente. Se despressurizar a cabine, bota a primeira máscara de oxigênio em você, depois quem está do teu lado. Porque se você não se salvar, não poderá salvar outra pessoa. E no caso, se afastar de pessoas tóxicas ou tão confusas como você está apresentando, não é um gesto de legítima defesa, de sobrevivência? Ou vai se deixar morrer lentamente pela toxicidade da outra pessoa? Tem que agir, tem que agir. E o que ela não está mudando, está conservando. Ela está mantendo aquilo que está fazendo mal. Está alimentando, né? Está alimentando mais ainda. Ou tá consentindo que aquilo aconteça. A pessoa pode ficar... E é no cavalo manso que todo mundo quer montar, Odilon. Porque é isso aí. Se a mãe age feito cavalo manso, essa filha que você se referiu, vai viver montando. Aqui ela até complementa, o padrasto não consegue se relacionar com ela, pois não aceita o comportamento dela. Ele está certo ou ele está errado? Ele vive me dizendo que eu preciso
estar atento ao que estou fazendo comigo mesmo e com o nosso relacionamento. Essa pessoa tóxica é tóxica porque faz mal, esse nome tóxico. E ela faz mal à vida do entorno dela. Mas se a pessoa que se sente atingida não está mudando, está mantendo essa situação. E ninguém obriga o padrasto, por exemplo, com uma arma na cabeça, a se relacionar com essa enteada. É um gesto de legítima defesa. Você pode, às vezes, não se afastar fisicamente, porque mora junto, etc., mas você pode se afastar emocionalmente. O que ela falar, você não leva em conta. É só falar, tá, e sai de perto. Não entre em discussão, porque senão não vai mudar aquela pessoa. Esquece isso. Mas entenda que o que está dentro do teu alcance é não dar importância àquilo que não tem importância, ou a quem não tem importância. Eu tô aqui, ó, fazendo assim, ó, aparecendo lá, fazendo aqui, porque tô perguntando para a produção, o que eu faço agora, o que é para falar agora, o que vem agora, estão levantando as placas aqui, e eu tô aparecendo na tela assim, ó, o que tá acontecendo? Calma, não estreia não, viu, gente? Programa ao vivo é assim mesmo, acontece. Então, o que é agora, produção? Pode falar comigo, o que tá acontecendo? Comentários? A música que você pediu. Não, isso é no final. Fala aí, comentários? Cadê os comentários, William Travassos? Ah, não, William Travassos não. O William Travassos está lá na Rádio Manchete, agora que voltou meu amigo William Travassos. Um abraço para você, William. Um abraço para o Mário Belisário. Falei com ele ontem, que está à frente do comando, né, William? À frente do comando. Vê aí os comentários, William. Você, William. Levante-se, William. Levante e anda, filho. Aí nós temos também o programa Patrulha da Cidade, né? Que está há mais de 58 anos como líder de audiência em todo o estado do Rio de Janeiro. E quem está no comando hoje, né? É meu amigo e padrinho aqui do Rio, o Mário Belisário. Falei com ele ontem. Estive lá na Rádio Tupi também. Um grande abraço a todos lá da rádio, que o doutor Luiz Aibino conhece bem também. Já passou por lá, tem seus amigos por lá. Esse Mário Belisário. Conheço a patrulha desde o... Coelho Neto. Agora o nome dele. Coelho Neto. Coelho Lima. Coelho Lima, é. Coelho Lima, é. Mora em Niterói, né? Mora. Rapaz, o Coelho Lima tinha cara também daquele programa. E o Garcia Duarte, que está lá também, meu amigo, um grande abraço para o Garcia Duarte. Um abraço para toda a galera. Tinha um bordão, com licença, era o Garcia. O Garcia Duarte, é. Muito gente boa também. Bom, faltam 3 minutos para o término do nosso programa. Eu gostaria que o senhor me contasse, sabe o quê? O pensamento do dia. Solta a vinheta. Antes disso, sabe o que é as sugestões do próximo programa? Já que temos 3 minutos. Não, depois do pensamento do dia a gente vai falar sobre isso. Então, vamos lá. Já foi a vinhetinha, pode falar. Pensamento do dia, então, Odilon. Você não é superior. Você não é superior. Você é simplesmente você. Ouviram? Você não é superior. Você é simplesmente você. Eu costumo dizer também que nós não somos os melhores, mas nós somos diferentes. Muito bem. Isso é. Não é isso? Então, doutor Luiz Aibinda, qual seria um tema para a semana que vem, hein? Para a gente usar aqui no programa, hein? Poderia ser necessidade de aprovação ou vitimismo. Vitimismo? Ambos muito úteis. Vitimismo já ganhou estourado aqui no estúdio. Vitimismo, pode ser? Pode. Então, Pode. para o próximo programa, anotem aí, tá? Vitimismo. Eu quero mandar um abraço para todas aquelas pessoas que têm se manifestado, que acompanham o nosso programa. Ainda não estão participando, mas podem participar, né? Porque eu costumo dizer que eu ia falar uma coisa aqui, mas é muito pesado para falar esse horário aqui. Eu vou falar fora do ar, Dr. Luiz Aibinder, do que eu apelidei. Um amigo meu falou, então esse programa é igual a isso, porque todo mundo que tem não fala que tem. Mas você já deve saber o que é, né, doutor? Mas tudo bem. Depois Dinheiro. Não, tem outra coisa. Vou falar.
Depois você corta aí, hemorroida, pronto. Hemorroida. Então, todo mundo que tem, não fala que tem. Todo mundo que assiste o programa aqui fica com medo de participar, gente. Pô, parece que tá com hemorroida, pelo amor de Deus. Meu amor... Doutor Luiz Arbinder, eu quero falar uma coisa para o senhor voltado para esse quadro Verdades Duras de Engolir. O senhor dá aí um preâmbulo só para encerrar. Quando você não está mudando, você está escolhendo. Qual é a dica de um psicólogo para que mude esse quadro? Para que mude esse quadro? Quando você não está mudando, você está escolhendo. O que a pessoa tem que fazer, doutor? Tem que ter atitude. Reclamar é para os fracos. Reclamar não muda nada. A pessoa fica reclamando a vida toda de uma determinada situação, mas ela não está fazendo nada para mudar. Então, perpetuar o sofrimento. Você pode mudar a situação. Não tem, eu estou num beco sem saída. Não tem essa. Sai pela entrada. Está num beco sem saída. Não tenho escolha. Não é verdade. Você sempre tem escolha. Você está lá porque escolheu ficar lá, porque é mais conveniente, não te assusta tanto, é a tua zona de conforto. Mas você pode mudar. Não adianta ficar reclamando. Tá certo. Você, então, que esteve conosco nesse programa maravilhoso, eu quero agradecer profundamente a sua companhia. E eu quero dizer também, doutor Luiz Arbinder, que o senhor, a cada semana que passa, eu fico mais apaixonado por você. Não me leve a mal, não leve para o lado pessoal ou sentimental de escolha de gênero, nada disso. Aqui a gente está falando de amizade. E eu digo o seguinte, que você é um irmão que eu não tenho, mas te agradeço muito mais uma vez por estar conosco. Suas considerações finais. Eu agradeço as tuas palavras, teu carinho. Eu espero que todo mundo tenha assistido esse programa, esteja se sentindo um pouco mais deshipnotizado de crenças limitantes, de crenças equivocadas que geram o complexo de inferioridade. Isso vai ser uma grande vitória para todos. Você não é inferior, você não é superior. Você é simplesmente você. E já dizia aquele grande filósofo, garçom gago, porém cantava, que era uma maravilha. Lembra dele? Nelson Gonçalves, doutor Luiz Arbinder. Lembra dessa fera? Lembro. Ele costumava dizer... dizer... não tem complexo de inferioridade não, porque era gago. Não, mas ele cantou para quem tinha. Você que fica reclamando aí que ninguém te ama, não, ninguém te quer, ninguém te ama, ninguém te quer. Vou fazer uma música para você, mais ou menos assim. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Tchau, doutor! Tchau!